Professor André Leclerc, tudo bem? E aí, pessoal? Muito bem, já vamos dar início. Boa noite, quase o Leonardo, Marco, estivemos juntos o dia todo, e Marco Silva. A próxima mesa é sobre o tema linguagem e nativismo, e tem como participante, na ordem, será Marcos Silva. O título acaba de aparecer, Linguagem e Nativismo. Na ordem, depois, Leonardo Lana de Carvalho e Marco Aurélio. Então, já podemos dar início ao trabalho. Por favor, a palavra é sua, Marcos. Tá. Desculpa, às vezes eu me enrolo aqui com as telas. Vão ter que ter paciência comigo. Vocês conseguem me ouvir? Sim? Sim. Tá. Perfeitamente, Marcos. Se eu passar o slide assim por cima da apresentação, vocês conseguem... Desculpa o mouse, vocês conseguem ver? Sim, sim. Sim, sim. Vocês conseguem ver a minha marcação assim? Uhum. Mouse mexendo? Então tá bom. Mas, Marcos, não mexa muito porque é meio perigoso assim para quem tem fotossensibilidade. Uma coisa meio epiléptica agora. Tá. Então, muito obrigado à organização, ao Federico, ao André, ao Marco, por todo o trabalho, né, no meio desse caos que a gente está vivendo. É muito bom poder falar de filosofia, apresentar nossos projetos, mesmo com essas dificuldades todas. E vocês estão fazendo um excelente trabalho. Não é legal começar com desculpas, mas eu começo com desculpas mesmo assim, porque esse último mês, 2 meses, estão sendo muito complicados, especialmente para mim, em função da... Eu nunca tinha pegado cargo de gestão, né? Então essa coisa caiu no meu colo, a coordenação, e tem uma proliferação de problemas para tentar dar conta nos bastidores disso. E tem muita responsabilidade porque lida com alunos também, né? Então tá bom, mas eu fico muito feliz em poder participar do evento, encontrar o Leonardo Lana, Marco Aurélio numa mesa juntos. Uma pergunta, quanto tempo que eu tenho? Desculpa pela gafe. 20 minutos, Uau. com um pouquinho de tolerância, mas não muito, porque temos que começar a sessão da noite com Já falei 2 horas, 2 minutos agora. Estou começando a marcar aqui, viu, professor? Ok, está bem. Bem, linguagem e nativismo, uma resposta normativa para a objeção de escopo e o problema difícil do conteúdo. Estou com uma dificuldade, eu não estou conseguindo passar aqui. Sim. Bem, essa é a estrutura. Pelos 20 minutos agora, eu não sei se eu vou conseguir dar conta. Anti-intelectualismo sobre a mente e a linguagem. Depois nativismo wittgensteiniano, ação e linguagem. E termino com essa plataforma de lançamento normativo a partir de Brandon. Vamos tentar entender o que significa isso. Então, a primeira parte, eu vou tratar o framework do qual eu estou partindo agora é o RAC, o Radical and Active Cognition, que eu acho que é o mais manejável do ponto de vista wittgensteiniano também, segundo Wittgenstein. Então, eu vou tratar do anti-intelectualismo na mente e na linguagem, especialmente na linguagem, e esse problema difícil do conteúdo. E a proposta que eles fazem em 2017 do Duplex Account e os problemas que isso gera também. A segunda parte vai trazer o Wittgenstein a crítica ao referencialismo, representacionalismo.
E a terceira parte eu vou tentar articular o inferencialismo de Brandon para entender a naturalização da normatividade ou uma proposta. Como eu falei, esse é um trabalho conjunto, tá, que eu faço com alguns alunos meus aqui do PPG-Fio, o Hugo Mota e a Iana Cavalcante. Então, a primeira parte, intelectualismo sobre mente e linguagem. O REC, né, esse nativismo radical, é um adepto de uma abordagem ascendente, bottom-up, de naturalização das atividades cognitivas. Né? Então, ele pretende explicar como, de aspectos mais básicos, que nós compartilhamos com outros animais, emergem processos mais complexos, né, que são comumente relacionados à nossa espécie. Então, eles querem contar fazer um relato da cognição que seja naturalístico e sem gaps, né, que seja coordenável, compatível e sem lacunas da cognição, do seu ponto de vista naturalístico. Então, entender processos básicos do corpo é de fundamental importância nesse ponto de vista para entender processos mais complexos, como a nossa capacidade de raciocinar ou o domínio de linguagem também. Os processos básicos, segundo o REC, remetem à cognição básica, onde eles tentam fazer a contraditória de uma tese cognitivista, que é toda a cognição envolve conteúdo. A contraditória disso é nem todo. Existem algumas atividades que não envolvem manipulação de representações internas. E processos mais complexos deveriam se remeter a essa cognição complexa, conteúdo representacional. Então, vocês já estão vendo aqui uma espécie de dualidade que a gente deveria, que não parece ser gapless, para nada. Então, qual é o problema do escopo? Como que a gente pode explicar a transição de aspectos mais básicos para mais complexos na nossa cognição sob um ponto de vista naturalístico, sem abracadabra, sem elementos sobrenaturais, recorrendo a elementos não naturalísticos. E o problema difícil do conteúdo, que aqui é uma corruptela do que eles fazem do Chalmers, que é explicar a existência na natureza de conteúdo mental, também de uma maneira sem gaps. Então, uma história natural para a origem, emergência de conteúdos representacionais na natureza. Percebam que eles são radicais, mas eles não são tão radicais, eles não estão duvidando que through and through não há representação. Tá? Mas para algumas atividades cognitivas a gente não precisaria se remeter a conteúdos mentais. Então, a chave para o surgimento do conteúdo mental é a presença, segundo eles, de um ambiente sociocultural e o uso público da linguagem. Então, vocês estão vendo aqui que isso é muito maleável sob o ponto de vista wittgensteiniano já, né? Se é assim, então haveria uma distinção entre tipos de cognição diferentes. Que tipo de distinção fundamental seria essa? O que essa distinção nos diz sobre a relação entre as características da cognição humana e as características da cognição animal? Então, é uma contribuição que tenta pensar exatamente na discussão darwiniana, uma distinção entre animais humanos e não humanos, se seriam por grau ou por natureza, ou por tipo. A Maya Sharrock, ela acredita que existe uma lacuna aí na proposta do REC, no texto de 2019, mas em verdade foi publicado em 2021 agora, esse texto publicado de fato. Né? A gente estava ainda no pré-print. Parece fazer surgir uma lacuna entre nós e outros animais em relação ao uso da linguagem. Bem, linguagem seria próprio de cognição mais complexa e você teria um gap com cognição mais básica. Então, o critério de demarcação, segundo ela, seria incoerente do REC. A linguagem ela deveria ser compreendida como um comportamento e uma ação, não é? Não mais diferenciada em termos de tipos ou de naturezas distintas de qualquer outra ação ou comportamento animal, mas deveria ser uma distinção de grau. E parece que essa abordagem que o REC faz introduz algum tipo de lacuna que faz uma distinção difícil de ser suprimida entre cognição básica e cognição
complexa, como eles pensam. Então, a crítica da Moyle-Sharrock recai sobre uma visão da linguagem. Bem, não deve, ela é um problema para abordagens nativas, ou do radical, anactive, cognition, em especial, depende. Depende da maneira como você introduz a noção de linguagem. Se for uma noção representacionalista de linguagem, baseada em manipulação de conteúdos, ou de símbolos, e que o significado seja referente dado pela maneira como essas representações se referem a objetos no mundo, ou a coisas no mundo, parece que você vai ter um problema sim. Mas o que ela propõe é uma abordagem pragmatista, né? A Wittgenstein, onde a linguagem deveria ser pensada como domínio de práticas, simbólicas ou não, e onde o significado não é dado pela referência, mas dado pelo uso regrado de determinadas expressões em um contexto público. Então, ela defende que nenhuma forma de nativismo deveria endossar essa primeira visão, mas sim se aproximar da segunda visão, mais pragmatista em relação à linguagem. E se você endossa a primeira, vai ser muito difícil, de fato, explicar essa objeção de escopo e também dar conta da origem do conteúdo na natureza. É a partir dessa abordagem pragmatista da linguagem que ela introduz Wittgenstein à discussão. Bem, parte 2, sobre o nativismo wittgensteiniano. Em verdade, esse artigo ele já foi publicado, tá? Ele está num special issue, num número especial de uma revista aqui do Nordeste chamada Prometheus, onde eu organizei com um grupo da UFAL, exatamente sobre temas ligados à filosofia da linguagem, cognição, filosofia das ciências cognitivas também. Então, quem tiver interesse, eu estou fazendo um panorama do artigo, quem tiver interesse depois me escreve, a gente pode bater um papo. A concepção naturalista do segundo Wittgenstein descreve a linguagem quanto uma ação, uma extensão de um comportamento primitivo. Então, se você tiver esse framing, parece que se torna compatível para você ter uma visão de uma mudança de complexidade, não de natureza, entre aquela cognição básica do REC e a cognição complexa. Essa visão se contrapõe à visão representacionalista da linguagem. Aquele que queira compreender o significado de uma palavra não mais deveria centrar-se primariamente na busca pela referência dessa palavra, em específico. Em verdade, não é que referência acabe ou representação acabe, mas elas deveriam ser pensadas como conceitos debitários, marginais, parasitários de práticas linguísticas regradas, que fixam o que tem que ser feito para que a referência seja estabelecida, coisa de um. Então, ao investigarmos o significado de uma palavra, nós não deveríamos mais pensar generalizando, isso aqui é um remark mais metodológico, mas sim ver, de maneira mais local, a multiplicidade de usos aos quais essas palavras são submetidas. Então, se remetendo novamente a Moyle-Sharrock, a linguagem ela deveria ser pensada como emergindo do desenvolvimento de algumas de nossas reações animais ou naturais compartilhadas, e não de algum tipo de raciocínio. Ela está se remetendo aqui diretamente ao sobre a certeza, texto qual a gente fez um eventinho essa semana, segunda e terça, um texto super fascinante do segundo Wittgenstein. Então, ela tem já uma abordagem anti-intelectualista do fenômeno da linguagem, pragmatista, para se entender a sua emergência. Essas reações seriam como chorar, aqui eu estou citando o Philosophical Investigations do Wittgenstein. Essas reações seriam como chorar quando se está triste ou com dor, sorrir quando se está alegre, ofegar ou gritar quando está com medo, e fariam parte desse modo de agir humano compartilhado. Nesse texto sobre psicologia, filosofia da psicologia, Wittgenstein diz: se uma criança ficasse radiante quando se machucada ou parecer amedrontada por nenhum tipo de razão, então seria muito difícil ensinar para ela a palavra dor. Então, se remetendo a, digamos, esse background natural compartilhado.
Então, como é que uma criança seria treinada para passar desses proto-jogos de linguagem, né, dessas reações naturais, à linguagem ela mesma? Mais uma vez se metendo. Wittgenstein, esta é uma possibilidade, uma hipótese aqui. As palavras vêm a ser ligadas com a expressão original, natural da sensação e colocadas no seu lugar. Uma criança se machuca e grita. Os adultos, então, falam com ela e instruem com exclamações e, mais tarde, sentenças. Os adultos ensinam a criança, introduzem a criança, iniciam a criança em um novo comportamento de dor. Quando a criança aprende a falar dor, por exemplo, ela não está aprendendo a se referir necessariamente à palavra, se referir à palavra dor e ao conteúdo da palavra dor. Está aprendendo a reagir com a palavra dor, a expressar algo com a palavra dor, ou com a proposição tenho dor, ampliando assim seu repertório de comportamentos e reações à dor. Então você tem aqui um gapless, uma modificação, digamos, em ênfase de graus e complexidade, mas não uma mudança de tipo, especificamente. De maneira, não está claro que a linguagem tenha sempre uma relação íntima com conteúdos representacionais. Repara que a gente não é antirrepresentacional through and through. Né? É claro, me parece claro, especialmente para lidar com raciocínios contrafactuais, que a gente precisa de conteúdos representacionais, sim. É possível descrever um uso legítimo de linguagem feito, por exemplo, por uma criança que está aprendendo a falar, sem que seja necessário afirmar que ela deve ser capaz de realizar atividades que requerem uma cognição complexa, como representar estados mentais a partir de símbolos. Mais uma vez, Malschrock, representações elas não são nem necessárias nem suficientes para lidar com a cognição humana, porque, veja, talvez você possa atribuir estados mentais representacionais também a animais não humanos. Né? Por exemplo, grilos enganam possíveis parceiras para soarem diferentes do que são, fazendo um determinado som. Primatas não humanos fingem estar feridos também. Primatas não humanos podem esconder alimentos do dono. Crianças pré-linguísticas, elas tentam forçar o choro e se apresentar de uma determinada maneira para os seus pais. Todos os casos envolveriam a noção de engano, ou como chama Wittgenstein, uma raiz primitiva da dúvida. Então, a representação não precisa ser algo necessariamente humano também. Enganar, por sua vez, envolveria a noção de condição de satisfação, fundamental ao conceito de conteúdo representacional atribuído por Roto e mim apenas à espécie humana, a partir do uso de símbolos públicos da linguagem. O que a gente está duvidando aqui é que haja essa distinção estanque que eles fazem no texto de 2013 e 2017 entre a cognição básica, né, onde a gente, de certa maneira, compartilha, né, com animais não humanos, e uma cognição mais complexa, onde seria o tip of the iceberg, segundo eles, né, mas seria, digamos, particular dos seres humanos. E como eu tenho pouco tempo, eu vou pular essas citações e vou para a parte 3. O que é essa plataforma normativa aqui, né, de lançamento? Eu estou querendo pensar o que a gente está querendo fazer é pensar esse hard problem of content, né, que é basicamente a tentativa de naturalizar ou contar uma história compatível com ciências naturais da emergência de conteúdo na natureza, uma vez que a natureza parece estar mais preocupada em sucesso reprodutivo do que propriamente com verdade, né? A gente vai trazer o Brandon agora para essa última parte do trabalho. Então, como a gente viu anteriormente, o REC ele pretende abandonar a imagem da cognição baseada no processamento de informação e a visão representacionalista em favor de um know-how puramente corporificado. A maneira clássica na história da filosofia de abordar
a linguagem humana como uma atividade cognitiva essencialmente diferente das ações do corpo, foi questionada por vários filósofos de inspiração pragmatista, né, pragmatista também. Então, seguindo uma prática como a de Wittgenstein e Brennan, a gente pode tentar explicar a linguagem a partir de práticas sociais regradas. Qual é a nossa intuição do trabalho? Linguagem só seria um problema para naturalizar conteúdo se você pensar que linguagem ela é through and through representacional. Mas se a base dela for práticas sociais regradas, ou que esses filósofos chamam de jogos, eu acho que é um caminho aberto para a gente tentar naturalizar a linguagem. Então, como a linguagem, como jogo, como prática regrada, evolui de mentes sem conteúdo. Acho que se a gente desenvolveu essas ideias wittgensteinianas a partir do inferencialismo do Brandon, então a gente possa mostrar que a linguagem emerge de uma ação inferencialmente articulada. A ideia é que toda e qualquer ação ela já é inferencialmente articulada, embebida dentro de um espaço onde você tem elementos normativos pervasivos ali, né? Onde você já tem quadros densos do que se segue do que, a partir de proibições e de autorizações. E pela contrapositiva, agentes que não entendem proibições e autorizações não desenvolvem linguagem. E não da manipulação de estados mentais internos de conteúdos fixados pela referência a coisas externas. Eu acho que por essa via seria muito difícil. Então, qual é o nosso statement aqui, né? É que nós portamos conteúdo representacional na linguagem quando dominamos relações inferenciais. E dominamos relações inferenciais quando nós dominamos relações normativas. Então, a dificuldade de naturalizar a linguagem deveria ser remetida a um projeto de pesquisa mais robusto sobre a possibilidade de naturalizar relações normativas, né? Porque se a nossa linguagem, de fato, for constituída por jogos de linguagem, o lugar que a gente deveria estar olhando para entender é exatamente a emergência de normatividade na natureza, e não de conteúdos. Se me der a normatividade, a gente consegue devolver conteúdo representacional, especialmente quando respondemos apropriadamente a quadros de autorizações e proibições. Então, que tipo de prática social daria oportunidade para a emergência de conteúdos representacionais? O REC já aponta que o desenvolvimento de práticas intersubjetivas e da nossa sensibilidade em relação ao reconhecimento da relação de normas relevantes para a linguagem surgem com o domínio de uso de sistemas simbólicos públicos. Então, nesse contexto, a distinção da imagem de evolução natural deveria ser repensada. Qual é a distinção essa? Entre uma plataforma de lançamento, isso está no texto de 2017 deles, e outra inspirada em uma espécie de correia ou coleira, um leash. Por quê? A gente deveria pensar a evolução natural como uma espécie de evolução colocando plataformas a partir das quais elas funcionam, a gente pode emergir novas competências e habilidades, e não como uma correia guiando, orientando e limitando os próximos passos evolutivos. E qual é essa plataforma? Deveriam ser esses contextos onde você já tem elementos normativos ou proto-normativos. Já estou terminando, Sandra. Na explicação dos hackers, haveria a necessidade de uma articulação da dinâmica de um mundo sem conteúdo sendo suplementada por uma plataforma sociocultural de práticas para que o conteúdo representacional possa surgir no mundo natural. Mas que tipo de plataforma social deve ser essa? Se a linguagem deve ser de fato um jogo, o que torna possível esse jogo especial, esta prática regrada especial? Então, a hipótese aqui é essa aposta no papel que inferências articuladas normativamente já desempenham no contexto de jogos de linguagem. O paradigma básico aqui é que a linguagem é um tipo de jogo, como xadrez ou futebol. Assim como são as regras do xadrez, que fazem peças de madeira se tornarem peões ou reis, ou como são as regras do jogo, que tornam eventos como chutar uma coisa arredondada através de uma coisa quadrada em um gol, são as regras de nossos jogos de linguagem que fazem alguns sons que emitimos ou marcas físicas que produzimos se tornarem palavras e expressões significando alguma coisa.
Nós somos jogadores, né, que é chamado de jogo de dar e demandar razões, o jogo mais fundamental que a gente pode jogar, do ponto de vista do Brandon. Esse jogo pode ser centralmente articulado em termos de 2 tipos de status deontológicos, a saber, comprometimento e autorizações. Comprometimento referem ao que nós somos obrigados a fazer de acordo com regras de jogo, ao passo que autorizações são nossas permissões de fazer algo ou performar uma atividade de acordo com essas práticas. Então, no mesmo sentido que alteramos o status deontológico do jogo de xadrez quando movemos uma torre para o rei em xeque, quando fazemos uma asserção, por exemplo, ou ato de fala, não estamos apenas tentando descrever estados de coisas, mas também alterando o conjunto de status deontológicos, normativos em nossa comunidade linguística. Então, ao começar com atitudes normativas práticas, o estado deontológico de comprometimento e autorização, normas que são implícitas em nossas práticas de dar e reperguntar por razões, parece que a gente tem uma rota social do raciocínio à representação, ou seja, dessas cadeias inferenciais ao conteúdo. Acreditamos que essa plataforma de lançamento normativo é que precisamos para o desafio de naturalizar a linguagem. A comunicação linguística constitui um importante extrato desses status normativos. Entender a linguagem significa ser capaz de, dentre outras coisas, de acompanhar o status normativo de um interlocutor. Eu vou pular isso. Então, digamos, para terminar agora, temos conteúdo, porque temos linguagem, que por sua vez emerge em jogos mais rudimentares que jogamos com status normativos. Então, a tentativa de naturalizar a linguagem é uma tentativa de naturalizar a normatividade. Seria a linguagem um desafio para as abordagens nativistas? Não necessariamente. A linguagem pode portar conteúdo representacional em função da complexificação de quadros de inferência baseados em estatutos normativos. A linguagem não é uma atividade isolada e fundamentalmente distinta das práticas do corpo. É mais uma maneira de se comportar no mundo, exibindo status e comportamento normativo. A linguagem não é responsável por uma distinção de tipo entre cognição humana e cognição animal, somente por uma distinção de grau. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Falei 23 minutos, viu, professor André? Desculpa. Bati uns 20 minutos. Muito bem, agradeço, Marcos. E já vamos dar continuidade com Leonardo, que vai apresentar uma fala intitulada The Second Person and the Simulation Theory in an Activist Point of View. Vai falar em que língua? Oi, Leclerc. Eu vou falar em português mesmo. Sim, eu acho que é melhor. Sinon, on pourrait bien parler en français, non? Oui, bah, ça serait... Mais ce n'est pas une langue reconnue par les organisateurs, alors pas de chance. Dommage, pas de chance. Bom, então, vou falar bem em português, né? Eu estou com vocês aqui do ladinho. Acaba aqui, deixa eu ver aqui. Tá. Bom, então a ideia é bem falar sobre, de uma perspectiva nativa, né? Sobre a segunda pessoa e sobre a teoria da simulação. Então, vamos ver. Primeiro, a segunda pessoa se remete ao como a gente conhece os outros, né? Como que a gente pode distinguir, então, esses objetos inanimados de objetos animados. Aqui a gente vai entender como que o entendimento de si mesmos, né? Ele pode, se ele tem uma primazia sobre o conhecimento dos outros, ou se o conhecimento de nós, o eu e o outro, eles surgem juntos, conjuntamente, né? Como, por exemplo, na comunicação, na linguagem, né?
Então, a gente se pergunta exatamente sobre esses mecanismos cognitivos relacionados ao eu ou ao outro. Vamos falar um pouco dessa teoria uma teoria da mente, se a gente pode usar nós mesmos como simuladores ou assim entender o outro, e depois a gente vai negar essas duas vertentes anteriores para poder afirmar uma vertente baseada na cognição social, certo? Então a gente vai tomar como análise o Gallagher e o Zahavi, esse texto de 2008 deles, aqui. Eu tô só desativar isso daqui que tá me tampando a vista da... Como que eu posso tirar isso Leonardo, daqui? pode arrastar, talvez, para o lado? Pode arrastar aqui. Aham, muito bom. Perfeito, obrigado quem me deu a dica aí. Não tenho o hábito com o Zoom, a gente acaba usando muito aqui na universidade, o Google, né? Então, então, só aqui, voltando onde eu estava, talvez, né? Acaba que eu passei para caramba. Ok. Então, tomando o Gallagher e o Zahavi, a gente vai pensar, então, você tem duas teorias, a teoria da simulação, que é baseada na ideia de que a gente vai entender o outro como uma simulação a partir de nós, do self, né? Então, você pode ter isso de modo explícito ou de modo implícito. Uma perspectiva enativa vai entender de que essa simulação não é possível. Então, o outro, ele não é uma simulação cognitiva, mas o outro vai ser entendido a partir de processos, né, normativos socionaturais, mas isso também não invalida a possibilidade da modelagem e simulação computacional, por exemplo, de fenômenos sociais cognitivos, para a gente investigar a emergência de linguagem, relações sociais, a emergência da primeira, da segunda, da terceira pessoa. São coisas completamente diferentes, a gente quer fazer essa distinção aqui. Então, a teoria da mente, né, como debate, a gente entende que a teoria, né, teoria, né, a TT, vai dizer que o nosso entendimento dos outros, né, ele está baseado em uma instância teórica, enquanto que a teoria da simulação entende que o outro ele é compreendido por meio de uma analogia do eu. Então, eu preciso do eu para fazer uma analogia para entender o que seria o outro, né? Então, eu vou me basear nas minhas crenças, desejos, emoções, para entender as crenças, desejos, emoções dos outros, né? Mas o que é interessante nessas perspectivas é que sempre se precisa de uma teoria do eu, primariamente, né, para poder entender o outro, o que, dentro de uma perspectiva nativa, segundo o Gallagher e o Zahavi, não procede, né? Então, por quê? A teoria, né? Ela está baseada em um aspecto inferencial, né? Então, o outro a gente não entende por inferência, vamos dizer, o Gallagher e Zahavi. Então, a nossa experiência, eles dizem, né, que a nossa própria experiência, nossa experiência de si, né, estaria dentro dessa teoria dos defensores da teoria, do TT, já mediada teoricamente. Então, mesmo para a gente entender a nossa própria estados mentais, nós precisaríamos de uma gama de uma folk psychology, por exemplo, ou de uma teoria da mente qualquer para entendermos nós mesmos e os outros, né? E esses mecanismos, né, que fazem tornam isso possível, que são precursores, então, de uma teoria da mente, se remeteriam
a um conjunto de representações mentais, né? Então, a gente já sabe que esse é um tema sensível em teoria nativa, e é bem por causa destes fatores que o Gallagher e o Zahavi rejeitam a ATT. Já a simulação, a teoria da simulação, elas entendem uma teoria, né, da simulação. Uma teoria da simulação tem dois tipos, uma explícita e uma implícita. Primeiramente, a explícita, né? Na explícita, se entende, por exemplo, Goldman, ele vai entender que o nosso acesso à mente do outro acontece primariamente pelo acesso à nossa própria mente. Então, a partir da qual a gente vai poder fazer uma simulação, uma analogia, né, para entender, então, a mente do outro. Gallagher e Zahavi vão dizer, então, que um acesso ao eu, ele é primário a um acesso ao outro. Então, você tem uma hierarquia, os dois não surgem conjuntamente, mas o eu primeiro vem antes, ele é necessário para que se entenda o outro. E no eu já se contém uma noção básica do outro. E, com isso, a gente estaria já pressupondo no eu o outro. E, com isso, a gente pressupõe aquilo que a gente está buscando explicar. O simulador, ele já contém o outro, aquilo que a gente gostaria de explicar já é considerado de antemão. Então, isso é um furo, segundo os autores, o Gallagher e o Zahavi, dos defensores dessa ideia. Na versão implícita, ela é mais popular, ela adquiriu mais notoriedade, se defende um sistema de ressonância, né? Esse sistema de ressonância, ele é completamente entendido de modo completamente diferente do que se entende em teoria nativa. O Varela tem, em 1995, um texto só sobre isso. Ele é neuro, né? Foi neuro, o Varela. Então, tem uma interpretação bastante interessante e nativa do que são, se vem chamar de neurônios espelho, né? Ou seja, um sistema de ressonância. Mas aqui o sistema de ressonância é entendido pelos defensores da ST como um meio de simular, como um simulador do outro, né? Só que, segundo o Gallagher e o Zahavi, nada justifica, né, através desses neurônios, inferir sobre os outros. É um cerebralismo, ou seja, você está explicando o outro e relações sociais sobre o outro a partir de um conjunto neuronal, né, de um sistema de ressonância cerebral. Ou seja, para uma teoria de fato nativa, isso é uma hipótese muito difícil de endossar, né? Seria entender o outro reduzir a cognição social a uma simulação implícita realizada no sistema nervoso. Então, a gente chega às práticas corpóreas, né? Então, como, de fato, a base para o surgimento do eu, do outro e das coisas, das narrativas de tudo isso, né? Então, essas práticas, elas são, né, já perceptuais, afetivas, emocionais e primariamente não conceituais, né? Aqui é importante, uma diferença bastante importante aqui para o behaviorismo, né, que não considera o comportamento, considera os afetos como uma propriedade dos comportamentos. Aqui a teoria nativa não vê essa distinção, né, até porque, por causa da bagagem fenomenológica da teoria nativa, não dá margem para isso. Então, uma distinção importante para o behaviorismo de Skinner. Mas aqui, então, essas práticas, né, corpóreas constituem, então, nosso primeiro acesso, né, ao que a gente vai entender como o outro. São dessas relações corpóreas, né, nesse acoplamento estrutural de nós uns com os outros. E também, né, vai ser a base corpórea, como Marcos Silva estava dizendo agora há pouco, essa base simples das relações que nós compartilhamos com muitos animais, a partir da qual comportamentos complexos, como comunicações e linguagem, né, abstrações, então, acerca de discursos sobre as crenças dos outros, os desejos dos outros, vão poder surgir, ou emergir.
Aqui, o Gallagher e o Zahavi citam um psicólogo, Trevarten, né, de 1979, meu ano de nascimento. Não é um psicólogo tão conhecido, eu fui atrás para conhecer o trabalho dele, né, mas que o Gallagher adota o conceito de intersubjetividade primária, né? Então, que é um modo imediato de interação, que é a partir do qual essas propriedades esses processos complexos vão poder surgir, né? E ele diz também que para o infante, né, para as crianças recém-nascidos, na primeira infância, essas crianças interagem com corpos, né, sobretudo com o corpo da mãe, né, e com outras pessoas. E esses corpos são um ambiente, uma fonte de interação muito rica, completamente diferente de uma árvore, completamente diferente de uma pedra, né? Então, a gente não tem razão nenhuma para pensar que a interação com um outro humano, por exemplo, por uma criança humana, vai ser a mesma de uma interação que ela vai ter com uma pedra ou com uma árvore, porque simplesmente o ambiente no qual essa criança está interagindo, vai dizer Treverton, né, do corpo da mãe, das relações sociais humanas, é completamente diferente. Então, é claro que o comportamento dela vai ser completamente diferente, e o comportamento auto-organizado, síncrono, né, que se gera nessa relação, vai ser de outra ordem. E é em cima dessas relações, né, dessas práticas sociais normativas, então, é que a criança passa, então, a reconhecer, a perceber, né, movimentos, né, intencionais, né? O que é isso, movimentos intencionais, né? Direcionados ao objetivo, né? Ou seja, onde você tem uma auto-organização, onde a sua ação tem uma influência no meio, o meio reverbera a ação, né? São comportamentos mantidos por suas consequências, né? Como diz Varela, a criança percebe, então, com facilidade, esse movimento no qual ela mesma está imersa, né? Então, a intersubjetividade secundária, a criança, então, ela passa a agir dentro desses comportamentos direcionados ao objetivo, de tal modo a mesmo corrigir e ajudar adultos em atividades simples. Às vezes a criança pode perceber que o adulto está tentando pegar um objeto, né, esticando a mão, e ela vai lá e empurra a canetinha para ele, empurra o brinquedo, né? Então você vê que ela está imersa dentro daquela relação, já com uma capacidade você vai descrever assim, ela tem a noção de que ele quer a caneta, né? Que ela deseja, intenciona, está buscando, né? Te propicia esse tipo de descrição. Mas isso não quer dizer que se trata, de fato, de uma intentional stance, ou seja, do outro como se ele tivesse um desejo. Não se trata disso. Gallagher e Zahavi vão deixar isso bastante claro, o modo como se deve interpretar isso em teoria em ciência cognitiva nativa. Nós percebemos eles, então, como agentes, né, cujas ações são moduladas pelas atividades práticas. É assim que nós os percebemos, é assim que a criança age nesse ambiente, né? Aqui, então, a gente adentra num nível mais sofisticado, né? Também, como diz Tomazello, o Tomazello faz uma distinção, a gente não vai entrar só é simplesmente útil agora dizer que você tem seres animados, 2, você tem agentes intencionais, 3, agentes mentais, vamos dizer assim, sem adentrar muito na compatibilidade, Tomazello, teoria nativa, coisa que nem mesmo Gallagher está propondo se fazer, mas simplesmente para entender que são estudos bastante interessantes de cunho experimental que o Tomazello faz, assim como Piaget, Vygotsky, que fizeram tantos outros psicólogos, né, que vão dizer que a criança vai perceber, então, a diferença entre as crenças dela e as crenças dos outros por volta de 4, 5 anos, né? Então, por que isso demora tanto para acontecer, né? Isso demora tanto para acontecer, vai dizer Tomazello, porque isso depende de uma prolongada interação social na vida real da criança.
né? Depende da linguagem, dos usos da linguagem. Certo? Isso é fundamental, como o Marcos Silva disse agora há pouco e tanto destacou na apresentação dele. E depende da criança aprender a se envolver nessa linguagem e a construir narrativas, discursos, e se envolver em diferentes perspectivas que a linguagem, a diversidade da linguagem, das narrativas fornece. Esse é o ponto-chave. E não é um ponto sem erro. É um processo de longa aprendizagem. Isso que a gente quer frisar aqui. Então, para o Gallagher e Zahavi, eles vão concordar com o Tomazello, né? Vão reinterpretar algumas coisinhas, claro, como a gente viu, mas concordam que é um processo que vai se sofisticando, vai se complexificando de pouco a pouco. Concordam, então, que é algo, o desenvolvimento, então, cognitivo, né? Emocional, afetivo, da racionalidade, então, da linguagem. É um processo, então, baseado fortemente, né, baseado na cultura, nas relações sociais, que são processos sociais normativos, né? E não uma questão de maturação automática, baseado em sistemas inatos, módulos cognitivos, como diz o cognitivismo e teorias cognitivistas, né? Bom, então, para o Gallagher e Zahavi, essas teorias da mente, essas seja TT, teoria, ST, teoria de simulação, ou versões híbridas que eles citam, mas que eu não me dei o trabalho aqui de mencionar, listar, né? Elas faltam abordar um aspecto da cognição social. Elas deixam, né, elas individualizam, na verdade, a cognição social, individualizam o outro, né, cerebralizam ele, né, e não o colocam dentro, de fato, como um fenômeno social, como processo social normativo. Aqui, né, o Gallagher e o Zahavi ainda citam Brunner e o Hutto, dizendo, então, que as narrativas em psicologia popular são bastante úteis, são um modo cultural que a gente tem que facilita muito a nossa vida, não necessariamente elas têm razão quando a gente vai fazer ciência e também filosofia acerca da mente, né? Mas, de fato, facilitam muito a nossa comunicação. E o que foi proposto por Brunner e o que o Gallagher e o Zahavi vão dizer que o Hutto tem bem razão em reverberar com a sua hipótese, né, da narrativa prática, né, que vai dizer bem isso mesmo. Não sei se eu estou indo bem no tempo, como é que está aí? Acho que eu estou indo até rápido demais, né? Fiquei com medo. Mas, então, aqui, então, para nós, dentro da modelagem, né, sobre a modelagem e simulação em teoria, em ciência cognitiva nativa, certo? A gente vai defender, então, uma possibilidade de conciliação entre a ciência cognitiva nativa e a modelagem e a simulação computacional, né? Só que, quando a gente faz isso, nós temos que ter muito cuidado, certo? Porque a teoria computacional, hoje, ela é mais mentalista do que propriamente muitas teorias cognitivas. Então, primeiramente, a gente precisa esvaziar o computacionalismo desse mentalismo. Certo? Depois que a gente faz isso, a gente procede assim. Nisso eu não vou me delongar muito mais, porque junto com o João Kogler a gente escreveu, né, um texto sobre isso, né, sobre uma abordagem nativa, né, da computação. Então, dizendo que os sistemas computacionais não são sistemas simbólicos físicos e que essa descrição do cognitivista da computação
nos leva a enormes equívocos e dificuldades. Então, esse é o primeiro ponto. Fazendo assim, nós temos uma capacidade de usar esses sistemas computacionais como um instrumento de compreensão, de modelagem e simulação da cognição social. Tá? Então, eu não vou entender a cognição como um fenômeno cerebralista, até porque o modelo de Turing ele não é um modelo cerebralista, é um modelo interativo. Certo? Aqui estou, vai o Turing, aqui estou eu, com um papel, uma caneta, onde eu anoto símbolos no papel e ajo em função das minhas relações com o papel. Olha só que coisa. Né? Como que o Turing começa com a descrição da sua máquina. Né? Então, a gente entende que, né, os sistemas computacionais eles podem ser um meio de investigação, de modelagem de simulação de sistemas cognitivos, sociais e também da linguagem, como é feito tradicionalmente em diversos trabalhos, Luke Stills, também aqui pelo Ricardo Goodwin, Ângelo Loula, fizeram esse tipo de trabalho. E também para prolongar para a compreensão do estudo da primeira, segunda e terceira pessoas e de suas narrativas. Né? Isso também se faz, gostaria de chamar a atenção rapidamente para o estudo do Antonio Cella, um robozinho desse italiano, ele tem um laboratório na Itália, que é um sistema baseado em Vygotsky, isso é bastante interessante, não na teoria nativa, mas que ele é bastante aberto, mas a teoria vigotskiana também entende que a linguagem, né, é social em sua matriz principal. Né? Então, temos aí também um ponto bastante importante de consonância com esse tipo de modelo. Mas o robozinho falante dele é um modelo de compreensão da linguagem fabuloso. Né? Então, isso nada tem a ver, né, com a teoria, com a Simulation Theory, né, que pensa, ou seja, que é cerebralista, que pensa que a gente pode, a partir do self, né, poder entender o outro, modelar o outro, certo? Então, essa é a distinção que a gente gostaria, né, de fazer aqui, né, que são passos bastante distintos. Bom, no mais, então, já encerrando a apresentação, nem sei quanto tempo ainda me falta, se eu estou A gente está em passando. 24 minutos agora. 24, né? Então tá ótimo, acho que eu estou bastante dentro do tempo, né? Então, como conclusão, gostaria de dizer que essas teorias da mente, ou seja, TT, Theory, Simulation Theory, e teorias híbridas, né? Elas falham fundamentalmente na compreensão da cognição social, certo? E buscam reduzir a cognição social a conjuntos de representações individuais, reduzem a cognição social a conjuntos de neurônios espelho, né? Ao sistema de ressonância. Então, essas teorias não são interessantes da perspectiva da ciência cognitiva nativa, vamos dizer, Gallagher e Zahav, né? Que apresentam essas diversas críticas que nós fizemos. E o fenômeno da segunda pessoa, ele, dentro de uma perspectiva corpórea, então ele é entendido a partir de práticas corpóreas. Né? Das práticas corpóreas, que já são práticas afetivas, emocionais, perceptuais e, primariamente, não conceituais. Não são baseadas em teorias, né? Mas essas teorias, claro, podem surgir a partir daí, ao nível da linguagem. Então, essa cognição social, ela depende, né, de uma prolongada relação social, interação social, desse acoplamento estrutural, da comunicação, né, de agentes, do uso da linguagem como comunicação sobre comunicação, como diz Maturana e Varela, e assim de uma competência narrativa.
né? E a partir dessa competência narrativa, em cima da linguagem, como ação, como narrativa, como linguagem, um tipo de narração que se tornou bastante popular é a psicologia popular, baseada, né, em explicações do comportamento, baseando as explicações do comportamento em intenções, desejos, né, vontade, os quereres, né, e que se remetem bastante à economia das pessoas. E aqui, por último, o último ponto é que nós podemos, então, usar a modelagem de simulação computacional na investigação de fenômenos sociais cognitivos e, dentre eles, a comunicação, a linguagem, a competência narrativa, para, assim, melhor entender a primeira, a segunda e a terceira pessoas. É isso. Aqui gostaria de agradecer, então, algumas referências, né, usadas simplesmente aqui nessa apresentação. Acho que eu até falei mais do que está aí, né? Eu acabo falando de outras referências. Ok. Obrigado. Obrigado você, Leonardo. Muito bem, muito interessante. Agora, vamos passar logo para o último participante dessa mesa, Marco Aurélio Souza Alves. Por favor, Marco Aurélio. Oi. Bom, então vamos lá. Essa apresentação tem esse título, né? The Radical View of Embodied Consciousness. Olha só, normalmente a gente fala de embodied cognition, né? A cognição corporificada, né? Mas só que uma parte do que esse movimento, que tem início lá, basicamente nesse quase um livro manifesto, né? No início dos anos 90, né? Do Embodied Mind, e que eu vejo assim, desde que surgiu esse movimento, eu que sou uma pessoa que estuda consciência e tal, eu sempre fiquei intrigado assim, com a forma como muitos dos adeptos aí desse movimento, como eles viam repercussões assim, muito radicais, assim, talvez, das coisas que eles estavam dizendo. É claro que eu entendo, assim, o tipo de proposta que isso aqui significa, como eu disse, ele era um manifesto para uma nova ciência cognitiva. Eu sei que tipo de paradigma, digamos, eles estavam se dirigindo ali e propondo, né, se colocando como alternativos. Seria ali um computacionalismo de um determinado tipo. E que, enfim, quando eu penso em ciência cognitiva, eu consigo entender que é como se, de repente, eles mudassem o foco. É uma grande mudança de foco e que traz uma série de elementos novos. Mas dentre as coisas que vai vir no bojo aí desse movimento, né, todos, vai haver também uma rediscussão da questão da consciência, que é onde eles chegam no que eu faço. E eu vou classificar aqui como uma espécie de visão particularmente radical, por isso eu falei aqui da radical view, porque não são todos, assim, acho que é como se fosse uma implicação possível que talvez alguns desses adeptos, sabe, vão perseguir, mas que vai configurar, então, a partir aí dessa visão aí da cognição corporificada, uma teoria, digamos, da consciência agora corporificada, que é o que eu vou discutir aqui, de certa forma eu vou criticar. Eu não sei por que eles ainda me chamam para fazer parte de grupos de nativistas, né? O Marcos está aí, o Felipe, porque eu sou o convidado, assim, é um chato da festa, é o cara que tá todo mundo feliz. Então tá todo mundo feliz ali, explicando as coisas, aí aparece o cara, sabe, que vem falar mal. Então eu vim aqui novamente fazer o que eu costumo fazer quando eu encontro nativistas, que é criticar uma certa extensão aí dessa ideia. Bom, aqui tem uma citação do The Embodied Mind. Ele fala, in a nutshell, the inactive approach consists of 2 points. Perception consists in perceptually guided action, and, segundo ponto, né, cognitive structures emerge from the recurrent sensory motor patterns that allow action to be perceptually guided. Então tem uma ideia geral, que são 2 coisas que eu diria aí. Uma ideia de ação situada, etc., tem a ver com o nativismo, e uma
essa ideia de que estruturas cognitivas, e agora depois eu vou falar a própria consciência, emergindo de padrões sensório-motores. É como se a percepção fosse isso, sabe? O constitutivo do que ela é. Essas ideias iniciais que aparecem aí no The Embodied Mind, depois elas vão ganhar vários assim, rótulos, etc. E hoje ficou famoso o tal do 4E, que é a ideia de que a cognição é embodied, embedded, enacted, extended. Na minha apresentação, eu vou talvez estar mais interessado. É uma mistura de tudo isso. Vocês vão ver, os 4 Ezinhos vão aparecer em alguns momentos aqui. Mas vamos lá. A cognição corporificada, então, eu já disse, ela se apresenta desde o início como uma alternativa aí a um certo corpo teórico. Eu diria que é o paradigma fundante das ciências cognitivas. Começa com o computacionalismo, uma teoria computacional da mente, etc. E muitos acreditam que a cognição corporificada ela implica também a rejeição da tese, né, de que a mente ela seria, eu vou colocar realizado, porque eu não sou um identitarista, tipo, coisa, enfim, um reducionista, materialista, mas eu sou um materialista na filosofia da mente e que estuda consciência. Eu acredito que é uma relação que a gente pode classificar como de necessitação de uma única, que a gente chama de realização. Pois bem, mas ela é realizada por uma base material, e essa base é o cérebro. Só que essa tese parece ser rejeitada pela cognição corporificada. É como se a consciência agora ela tivesse que ter uma base mais ampla do que o cérebro, como aquele realizador, né? A base material que realiza. Aqui eu tenho uma citação que diz aqui, olha, many features of cognition are embodied in that they are deeply dependent upon characteristics of the physical body of an agent, such that the agents beyond the brain body plays a significant causal role or a physically constitutive role in that agent's cognitive processing. Aqui, o que me interessa é o seguinte, esses termos, eles são muito vagos, para um metafísico, sabe? Talvez eu tive que aceitar isso. Um dia eu saí do armário e falei, tudo bem, eu sou metafísico. Porque, afinal de contas, eu não tenho laboratório, não tem nada, eu faço o quê, sabe? Faço metafísica da mente. Então, para um cara como eu, quando eu fico vendo isso aqui, significant causal role, deeply dependent, mas assim, tudo está faltando o nome de qual é a relação. Para mim, o que realmente importa é esse tal de constitutive role, que eu vou falar aqui. Vamos lá. Essa é a tese que eu pretendo criticar, se é que ela é uma extensão da cognição corporificada, e para quem for. Eu tenho medo de, no final, assim, eu confesso, assim, o meu medo nessa apresentação é que no final eu estou basicamente cometendo a falácia de espantalho. Aí no final não vai sobrar ninguém, eu estou batendo no espantalho. Mas eu acho que tem gente que defende isso. Eu vou continuar e depois os enativistas que digam assim, não, eu não sou o seu espantalho, enfim. Vamos lá. Segundo a tese externalista, né, do conteúdo mental, o conteúdo ele não supervém apenas sobre estados internos do cérebro, né? Meaning, né, ant in the head. O conteúdo depende constitutivamente de relações com o mundo. Então, esse é externalismo semântico, que o Bird depois vai transformar no externalismo mental. Mas a cognição corporificada ela propõe um outro tipo de dependência, que essa aí eu acho que todos nós, representacionalistas, etc., defendemos. Então, é claro que o mundo participa na determinação do conteúdo, não da base material realizadora disso. Tá? Da consciência. Né? Mas vamos lá, a cognição corporificada propõe um outro tipo de dependência. Estados conscientes eles não possuem o conteúdo que precisa do mundo para se determinar. É a caracterização do próprio estado consciente que depende agora constitutivamente, daí eu vou usar aquele termo, do ambiente local imediatamente em torno da gente e que é o afeta durante a ação. Então, você precisa basicamente de um ator, um agente, né? Engajado numa ação com o ambiente, é como se tudo isso fosse propriamente constitutivo do próprio estado consciente. Esse tipo de dependência ele não é propriamente semântico, não é constitutivo do conteúdo. Aliás, eles nem gostam de falar em conteúdo, como disse o Marcos, aí é o problema difícil da representação, do conteúdo. Assim, tem os mais radicais que, inclusive, dizem que nem tem esse treco aí de representação. Mas, enfim, certamente não é uma teoria semântica, não é ali que entra o mundo, o ambiente, ou esses elementos, né? Digamos, beyond the brain. Como é que eles entendem essa relação?
pelo que eu posso perceber, assim, isso desde o início, tem essa noção central aí de acoplamento causal. Então, a ideia seria que estados conscientes eles são causalmente acoplados ao ambiente. E essa noção do acoplamento causal agora, de novo, o metafísico que saiu do armário, para eu tentar entender o que é, em termos talvez lógicos, essa é uma definição que eu gosto. Ela seria, né, uma noção que vem da teoria dos sistemas dinâmicos, e dois sistemas eles seriam agora causalmente acoplados, se a descrição da dinâmica de um inclui variáveis que quantificam os subestados do outro, vice-versa. Então, é como se fossem dois sistemas que qualquer alteração de estado aqui inclui a referência necessária à alteração de estado do outro. Você basicamente quantifica essa variável do outro sistema. Pois bem, a mera afirmação de que nossas experiências são causalmente dependentes de elementos do ambiente, ela não é controversa. Assim, certamente não. Aliás, parte dessa minha apresentação é movida por isso. Eu sempre ouvia os renativistas falando tanto de coisa, eu sempre concordava, mas aí chegava um determinado momento que eles falavam assim, isso mostra que vocês estão completamente errados. Eu falava, mas por quê? Sabe? Como assim? Eu estava concordando com tudo. Assim, vamos fazer uma ciência cognitiva mais ampla, vamos, sabe, falar de acoplamento, sabe, causar, vamos falar de tudo isso. Mas aí, de repente, tinha uma consequência radical, que é como se eu não visse seguido o que foi dito. Mas vamos lá. A mera afirmação, então, de dependência causal, certamente não me parece controversa. Ao defender o acoplamento causal, a cognição corporificada, ela me parece, então, pelo menos aqueles que tiram consequência mais radical, almejar algo bem mais forte, que é essa tese que eu coloco aqui. Essa tese forte seria que a experiência consciente depende, para sua existência, da instanciação de certas relações dinâmicas de acoplamento causal. Ou seja, ela é isso. Isso aqui é uma tese constitutiva. Ela é fundamentalmente isso. Se não tiver isso, não tem consciência. Vocês estão entendendo? Não tem experiência consciente. Se a experiência consciente depende de instanciação de sistemas dinâmicos, se tais sistemas estão causalmente acoplados ao ambiente, então a experiência consciente só pode surgir caso haja esse acoplamento. Ela é isso. Pois bem, então aqui, aquela relação que eu peguei naquela citação e que eu considero, digamos, metafisicamente interessante e que definiria talvez os radicais, precisa ser distinguida aqui, distinta, né, em duas teses, a fraca e a forte. A tese constitutiva fraca, ela afirmaria só que se a gente, por exemplo, numa experiência qualquer, consciente, não estiver sonhando, alucinando, nossas experiências podem ser constituídas por relações com o corpo e o ambiente externo imediato. Ou seja, você poderia evocar um tipo de disjuntivismo. Então, você tem as acopladas e as não acopladas. A experiência consciente de verdade, ela é acoplada. Mas tem aquelas outras, que são as de mentira, mas elas existem também, aí você tem uma teoria disjuntivista para isso. A mais forte seria afirmar que o estado consciente é necessariamente constituído por relações com o ambiente externo imediato e não são possíveis experiências em tais relações. Tem que ter, sabe? É uma teoria meio estranha, mas que me parece estar na boca de algumas pessoas. E depois eu vou citar um pessoal. Aqui tem uma história meio anedótica, só talvez, e que é um caso verídico, né? Que foram essas câmeras aí de privação dos sentidos, né? Construídas aí pelo Lilly e Feynman. Isso há muito tempo atrás. São sensory deprivation chambers. Então, uma pessoa entra dentro desse treco aí, fecha, meio futurista na época, né? Basicamente, ela fica ali suspensa em líquido, com seus olhos, ouvidos, sentidos químicos cortados. Pessoas nessas câmeras relatam experiências alucinatórias ricas em detalhe. Na verdade, o povo entrava aí para viajar, né? Realmente ficar doidão, porque esse tipo de privação sensória, a gente sabe, gera estados alucinatórios e tal. Então, e todas elas ligavam. Isso, apesar dessas pessoas, evidentemente, não estar ligada aí ao ambiente, ou seja lá o que for que fazia parte da experiência consciente dela, ela não estava engajada em nenhuma ação, ela não estava situada. Ela estava dentro dessa câmera aí, que é um negócio que é como se fosse uma câmera de dessituar agentes, entendeu? Eles ficar suspenso no líquido lá. Pois bem, mas isso aí eu diria que é uma história anedótica, porque agora eu vou vir com o que eu considero evidência empírica mais relevante. Para mostrar que as experiências conscientes são necessariamente constituídas, por elementos do ambiente imediato, do corpo, que seria a ideia de beyond the brain, sabe?
seria preciso mostrar que alguns elementos conscientes não possuem correlatos neuronais. Seria uma primeira coisa. Porque se para todo elemento relevante de uma experiência consciente você achar correlatos neuronais, é como se o cérebro ainda fosse basicamente a base de realização, ou pelo menos a base mais direta. É como se os outros fossem elementos causais, não proximais, eles estão ficando cada vez mais distantes, eles vão causando uma coisa e causa outra, mas no final o que importa, em última instância, como a base física de realização da consciência, seria o estado cerebral, né? Mas aí, se você mostrar que tem coisa que está acontecendo na sua experiência que não acha correlato neuronal, seria um caminho para você tentar mostrar esse beyond the brain, sabe? Essa base, né, para além do cérebro. De cara, né, essa tal empreitada não me parece implausível. O projeto, né, de pesquisa que busca correlatos neuronais é um projeto extremamente bem sucedido. E eu tenho aqui uma citação um pouco longa, vocês me desculpam, vou ler rápido, do Jesse Prince, em que ele diz aqui, olha, we can find brain states that encode the same information as conscious states and occur at the same time. We find line detectors in visual areas active when we see illusory contours, when we find motion detectors active, when we see illusory motion. Enfim, então tem uma série de coisas que você vai encontrando tudo. Móvel é um negócio, você vê o cérebro fazer aqui cor, cérebro ali, não sei o quê. Pois bem, neuroscience is still a young field, but, aí aqui está o destaque, né? Every phenomenal feature that we investigate seems to have a systematic correlate. Então, vamos lá. Of course, we do not know why neural events give rise to phenomenal qualities, the hard problem, but that mystery will not be solved by assuming that consciousness supervenes on items in the environment. É o seguinte, é claro que continua o problema difícil da consciência, é claro que você achar correlato neuronal, você não está explicando isso, mas certamente se você sair do cérebro e começar a mostrar as coisas que você está mexendo e a sua ação no mundo, também não vai resolver o problema difícil, não é isso? The bottom line is that there is no serious reason at this time to suppose that the correlates of consciousness will include anything outside the head. O Prince é até radical, essa última frase dele, né? Indeed, given how far we have come in neuroscience, it is hard to take that suggestion very seriously. Como se fosse, porra, vou nem falar mais com esse povo, eu não vou chegar nesse ponto, mas em grande medida eu concordo com essa, digamos que o tom assim, da minha apresentação é muito do Prince, e a crítica a essa, enfim, é uma busca de uma base de realização da consciência para além do cérebro. Então precisamos de evidências bastante convincentes para afirmar que a base de realização material da consciência extrapola o cérebro, incluindo, né, necessariamente, né, o corpo, o ambiente, enfim, sendo extended, sendo embodied, etc. Como constitutivamente e necessariamente, né? Senão não é o que é, senão não é consciência, não pode haver, né? Pois bem, no entanto, nunca encontramos, né, uma única célula fora do cérebro que covaria sistematicamente com estados conscientes, ou seja, se você for buscar os tais correlatos, você só acha correlato neuronal, né? À toa que chamei isso. Não tem correlato de estado consciente no dedão do pé, sabe? Ou na sua escrivaninha, sabe? No seu lápis, né? Aquelas coisas de extended mind. Não vai covariar com nada disso, certo? Então, todos os componentes corporais que covariam com a consciência estão no cérebro, ou talvez sistema nervoso, né? Que tem que pegar aí. E quando tais áreas cerebrais são danificadas, a experiência, ela associada, se perde. Todo mundo sabe disso, tem vários casos empíricos. E no sentido inverso, né, uma experiência ligada a uma parte qualquer do corpo pode permanecer mesmo quando tal parte deixa de existir. Os casos clássicos da dor fantasma e tal. Ou seja, o corpo não parece ser necessário ou constitutivo. Você tem experiência de dor no dedão do pé que você não tem mais, sabe? A dor fantasma. Mas se você cortar o fiozinho no cérebro, aí acabou, meu cara. Não tem dor, nem no dedão do pé, não tem nada, sabe? Parece que todos os elementos proximais que explicam diretamente o surgimento de um determinado estado consciente estão no cérebro, né? Pois bem, eu vou ter que passar rápido aqui por causa de tempo. A mente estendida, a ideia, por exemplo, do Alvanoi, ele vai defender que experiências conscientes, elas não são tão ricas, detalhadas quanto parece, é o que ele vai chamar lá do Grand Illusion, sabe? E essa aparência de riqueza e tal,
é uma ilusão relativa ao fato do mundo ser consultado a todo instante. Então, seria essa ideia de que você faz um offload, que é a ideia da mente estendida. Então, você tira informação, bota em cima da mesa. Aí, quando você precisar dela, você pega essa informação em cima da mesa, tá tipo no seu bloquinho de notas, tá? Então, é como se, de repente, a sua mente virasse você e o bloquinho de notas, sabe? Por aí vai. Mas que o fato de que você acessa toda hora essa informação que você deixou lá do lado de fora, estendida, né? No mundo lá fora, daria essa ilusão de que ela estava na sua cabeça o tempo todo, que você aciona rapidamente e pega. Mas que é um brain delusion. A imagem melhor que tem disso é o tal da ilusão da luz da geladeira, né? Que eu acho ótimo. A ideia de que é como se fosse assim, você quer saber, você percebe o mundo e você olha para uma cena e como se você pegasse tanto de informação, mas isso não está no seu cérebro, está na cena que você está vendo. Aí cada coisa que você quer ver é como se você olhasse para ela e prestasse atenção nela. A ideia seria da luz da geladeira que toda vez que você abre, a luz está acesa. Aí você fecha, aí você abre, ela está acesa, você fecha. Você pode imaginar que ela sempre esteve lá e estava tudo acesa, como se a geladeira tivesse iluminada sempre. Mas ela só ilumina quando você abre a portinha, claro. Mas a ideia aqui seria essa. A cognição corporificada, ela não vai... essa riqueza, ela vai explicar a riqueza aparente da consciência e experiências conscientes, em termos da riqueza do próprio ambiente e dessa relação sistemática com o ambiente, que seria você ali situado e tal, pegando a informação estendidamente ali do ambiente toda vez que você precisa. Essa seria a ideia. O que justifica essa teoria? Está no Ivan Thompson, Alva Noe e vários outros, né? São experimentos como, por exemplo, change blindness, a cegueira, né? A mudança. Eu não vou explicar o experimento, mas, tipo, você vê uma cena, coloca um negócio tampando, bota a cena de novo, só que uma pequena diferença, tipo, aqui tinha um carro, aqui não tinha. Isso aqui é um experimento mostrando como é que motoristas, o que eles estão vendo quando eles dirigem. E aí, no final, a pessoa não percebe que tem diferença nenhuma, não relata a ver. Os casos de inattentional blindness, o caso famoso do gorila lá e tal. Mas tem uma hipótese alternativa, a gente não precisa ir para essa teoria da pobreza, digamos, da experiência consciente. Talvez a nossa experiência visual ela seja bastante rica em detalhes, mas só que a gente não armazena esses detalhes, ou eles não são acessíveis para esse tipo de relato, para o tipo de comparação que a gente faz nos experimentos, por exemplo, de change blindness, etc. Há evidências empíricas aqui de que nós formamos representações ricas, mas não armazenamos os detalhes na memória por tempo suficiente para fazer as comparações, etc., a não ser que a gente, de fato, preste atenção nesse elemento e ele seja usado numa espécie de memória. É como se a atenção reservasse um espaço da memória que prolonga e você passa em testes agora de comparação de experiências, né? Mas isso não significa que não estava lá. E os experimentos que eu acho que ajudam a mostrar isso, eu não vou detalhar eles também por questão de tempo, mas são dois aqui. O primeiro deles, esse aqui, ele mostra uma sequência de letras, aí põe uma tela e tal, mas aí chegou uma hora que ele mostra uma dessas linhas. Se você fizer esse teste mudando uma letra, ninguém lembra, que ninguém viu que mudou, tipo, todo mundo vai cair em change blindness. Mas se você coloca uma linha ou uma letra embaçada e pede para a pessoa completar que letra é aquela, aí, de repente, aquela letra que está distorcida, eles vão chutar, e a letra que realmente você tinha visto naquele primeiro, que supostamente você não viu, vai afetar esses seus chutes e você vai acertar muito mais que a média. Então, basicamente, é como se tivesse registrado em algum lugar. Está registrado em algum lugar. E você não pode ver, né? Não é o mundo. É como se fosse um bloco de nota que você não tem acesso a ele agora. Só que aí você vai contar só com aquilo que você viu inicialmente, que supostamente para o Alvanoi você não viu, porque é The Grand Illusion, sabe? Só que como é que você explica esses testes, né? E a pessoa acertar, enfim, detalhes, um tanto de coisa que ela erra em teste de comparação de change blindness, mas que ela acerta na hora do chute. A mesma coisa com imagem, mostra umas imagens, muda uma coisinha, a pessoa não relata ter percebido nenhuma mudança, pede para chutar e fala assim, mas esse aqui estava do lado do quê? Aí ele chuta a imagem, também muito acima do que seria a mera chance, né? Pois bem, aqui a teoria nativista da consciência ela afirma que não só, porque como eu disse, os 4 E's, eu estou meio que indo para lá e para cá, mas eu peguei um pouco do situado, do corpo, peguei um pouco do estendido e agora eu vou pegar do sensório motor, propriamente.
ela afirma que elementos sensório-motores são causal e constitutivamente, então, de novo, vem o constitutivo, né? São essenciais para a experiência perceptiva. Essa tese, de novo, não se confunde com a afirmação trivial de que há interações causais entre as duas coisas. É claro que, ao ver o martelo, a pessoa pode ter espontaneamente acionado o controle motor acionado a pegar martelo, que tal affordance, então, segundo a interpretação ortodoxa, ela não precisa ser entendida como conformadora, muito menos constitutiva e necessária da própria experiência consciente de ver um martelo, por exemplo, mas ela está simplesmente associada. Estados perceptivos desencadeiam respostas motoras, etc. Então, essa associação, por exemplo, tem uma associação entre o canto do galo e o nascer do sol. É claro que o canto do galo não causou o sol nascer, ainda que isso aconteça todo dia, ou seja, uma correlação necessária, desculpa, uma correlação sistemática, e é muito menos constitutiva, ou seja, o nascer do sol exige um galo cantando antes, sabe? Como se não houvesse nascer do sol sem galo que canta. É só uma correlação sistemática. Então, por que não pensar todas as relações entre estados conscientes e affordance sensório-motor como uma correlação sistemática, motivos óbvios, a gente age no mundo, mas não constitutiva, não sei por que dar esse salto, né? Os anativistas parecem ter algo fortemente, quando eles afirmam, por exemplo, que sem os elementos motores, sensório-motores, né, relevantes, não haveria experiência perceptiva. Ou seja, sem os elementos motores, a gente que acompanha a visão, por exemplo, a gente seria cego. Então, o Reagan e Noe, eles afirmam, por exemplo, que ver envolve necessariamente um engajamento bem-sucedido com o mundo. Tudo que podemos distinguir na percepção, a Ford, né, te oferece, propicia, né, diferentes interações motoras. E perceber envolve o registro de tais disposições sensório-motoras. O Noe talvez é o mais explícito nisso que eu quero criticar aqui. Ele afirma explicitamente, né, que sem as disposições motoras aos inputs visuais, a gente seria literalmente cego. Mas as evidências, elas sugerem esse tipo de relação constitutiva necessária. Pega, por exemplo, esse experimento que estudou a habilidade visoespaciais de crianças que sofrem de atrofia motora congênita, ou seja, não mexe o músculo. Apesar dessas crianças não terem experiência de se mover no mundo, então parece que elas não desenvolvem aquele sensory motor profile, sabe? Nada disso, sabe? As suas habilidades visuais eram similares às de crianças saudáveis, relatavam, viam as coisas e tal. Imagina, esse é o do Bloch, que depois eu vou ir para a parte um pouco neuro, se eu tiver tempo, mas imagina que tudo que acontece no cérebro da criança com atrofia motora e a outra fosse idêntico. Eu sei que não é, mas só imagina, pelo menos em um determinado estado, num momento, numa dessas experiências que eles relatam ser iguais, eu imaginar que o comportamento cerebral fosse exatamente o mesmo. Não seria realmente estranho que eles tivessem experiências completamente distintas, só porque uma pode agir de um jeito e a outra não, sabe? Ou seja, que seria realmente achar que tem algo para além do que seria o que você vai encontrar no próprio cérebro para explicar a conformação do estado consciente, na sua qualidade fenomênica, tá? Como realizador físico, né? Pois bem, o Noe tem esse outro caso, né? Usar a lente na forma de prisma que inverte o campo visual, nossas habilidades sensório-motoras deixam de funcionar adequadamente. Quando vemos um objeto à frente, normalmente, o apanhamos movendo a mão para frente, mas com essa lente isso não ia funcionar, tá? E aí ele diz que as pessoas, elas ficam, esse é o Noe falando, temporarily blinded when they first wear the glasses. Também não é isso que as pessoas relatam quando você olha esses experimentos. É meio, quase anedótico, eu diria, do Noe, sabe? Depois de um tempo com as lentes, as pessoas conseguem se ajustar. O Dredsky, isso é engraçado, o Fred Dredsky usou os óculos do Noe e ele relatou depois que não foi bem isso, que em nenhum momento ele ficou cego nem nada, sabe? E que as outras pessoas também que ficavam paradas e não tentavam se mexer também relatavam as mesmas experiências. Então, enfim, a tese nativista forte, ela é bastante plausível, ela implica que não pode haver experiência perceptiva consciente na ausência de respostas motoras, né, sensório-motor, que o estado perceptivo te propicia, né, a Ford. Ou seja, se a tese é tomada como necessity claim, é necessário isso para aquilo. Se é um necessity claim, eu acho muito implausível. É que eu vou terminar com evidências empíricas. A afirmação de que respostas motoras são necessárias para a experiência consciente seria mais plausível se houvesse um caso de dano motor ocasionado
ocasionando déficit perceptivo, mas as evidências sugerem exatamente o contrário. Então, por exemplo, a ataxia óptica é uma síndrome na qual o sistema dorsal é danificado. Depois eu vou falar do dorsal, essa relação dorsal-ventral, mas que é associada aí ao sensório motor, né? Se o sistema ventral continua intacto, o sujeito tem sua capacidade de guiar visualmente a ação comprometida, mas sua percepção visual permanece aparentemente inalterada. Pacientes com esclerose lateral amiotrópica sofrem de uma degeneração em neurônios pré-motores, que afetam profundamente suas respostas motores, mas não afetam a consciência perceptiva. Paralisia dos músculos oculares, né, que controla o movimento dos olhos, não impede que as pessoas tenham experiências visuais. Aí são vários estudos desses tipos, né? No caso da miastenia graves, que é a paralisia, né, dos olhos, você não consegue, o músculo que move os olhos não funciona, não controla o movimento, né, eliminação dos receptores nervos que controlam o movimento do olho. É comum haver visão duplicada nesse caso, porque esse movimento dos olhos vai alterar isso, mas ainda assim há experiência visual, né? A pessoa não tem experiência porque perdeu o controle motor. Oi. A gente passou de 25 minutos já, tá bom? Então eu vou terminar sem ler isso aqui, porque senão a gente atrasa e fica sem sessão para debate. Isso aqui é uma citação longa do Ned Block, em que ele basicamente fala dos dois sistemas, né? O vermelhinho aqui, o dorsal, e o azulzinho aqui, o ventral. Esse aqui associado aqui, né? Visão para ação, seria basicamente, como se fosse o sistema do enativo, que tem a ver com a habilidade que você usa num jogo de basquete para quicar a bola, desviar dos outros e tal. E esse outro aqui teria a ver com a experiência visual consciente. E o que ele vai mostrar é que, enfim, the upshots that the activity guided by sensory motor knowledge simply does not reflect the phenomenology of conscious vision. Aqui é que você muda você tem dano nenhum, não altera a experiência consciente. Se você altera você não perde a habilidade, mas altera a sua experiência consciente. É como se fossem diferentes sistemas também. Não tem por que você dizer que um depende necessariamente do outro. Eles são, parece que, neurofisiologicamente processados de forma distinta também. E aí eu termino, assim, eu não vou ler essa longa passagem aqui do Jesse Prince, mas ele basicamente vai terminar aqui com a conclusão de que a ideia, né, de que a base material que realiza a consciência poderia estar fora do cérebro é completamente implausível. Ele fala das evidências e tal, e termina com, apesar, né, these views are exciting, né, but they do not enjoy much empirical support, que é o que eu fiquei tentando mostrar aqui. We should resist gratuitous radicalism. Então, enfim, esse povo é radical, não sei por quê. Acho que não é o caso de ser, a gente não deve ser gratuitamente radical, a não ser que tenha boas evidências para isso, eu acho que não é o caso. Mas, então é isso. Eu vou encerrar por aqui. Obrigado pela atenção, viu? Ok, temos mais ou menos 10 minutos para debate. Vamos fazer uma pausa de 2 minutos e já vamos iniciar com a última fala do dia. I just want to welcome Sandy Goldberg, that has just joined us. Thank you for coming. Thank you, Andre. Temos uma pergunta. O Marcos, você quer levantar uma pergunta? Sim, muito legal. Parabéns, pessoal, pelos trabalhos. E desculpa por eu não estar podendo acompanhar todas as apresentações como eu gostaria. Para o Lana, é muito legal o seu trabalho, Lana. Eu queria perguntar uma expressão que você usou logo no início, talvez eu gostaria muito de ouvir você articulando e desenvolvendo um pouco ela. Eu até anotei, muito bonita. Um processo normativo socionatural. Eu queria entender o que
o que significa, como que ela se articula com o teu trabalho, qual é a base teórica dela. Ô Marcos, primeiro, obrigado pela pergunta, parabéns para a mesa, nossa, é uma mesa muito legal, com exceção do Marco Aurélio, vou te contar, nada a ver, realmente. Brincando, Marcos, adorei essa apresentação também. E também tem coisas para debater, mas, bom, para falar para o Marcos Silva, a apresentação foi muito legal, Marcos. Essas práticas normativas socionaturais, né? Social Nature, né? Normative Practices, né? Ela, então, vem do próprio o Ruto, ele utiliza, né? Um pouco dessa e também o Villa-Lobos, Dilrust. Eu não sei se é exatamente palavra por palavra assim, mas todos eles usam práticas normativas, né? Práticas sociais normativas, né? Socionaturais, é muito exatamente para incluir as relações sociais dentro do escopo da natureza, né, Marcos? Porque quando a gente trabalha muito em relação com o pessoal das ciências humanas, se tende a entender que quando a gente fala de uma perspectiva natural da sociedade, a gente está naturalizando o fenômeno social, e isso é bastante negativo, né? Em ciência, em várias vertentes, abordagens em ciências humanas. Então, a gente tem que explicar que a cognição social não é uma redução das relações sociais a uma cognição individual. Então, por isso que o socionatural, né? Não sei se era esse é o ponto, né? Mas exatamente normativo no sentido de práticas deontológicas, como você utilizou na sua apresentação, ou seja, você tem normas, regras sociais, né? E essas normas, regras sociais, elas eu puxo bastante dos trabalhos do Jacques Ferber, que trabalha com sistemas multiagentes, com uma pegada inativa, né? Isso em inteligência computacional, né? Inteligência artificial, fazendo esse paralelo. Então, nessa relação, por isso que vem daí essa terminologia. Não sei, é algo... Por quê? O que você achou de mais... Eu acho que um bom projeto de pesquisa, quem quiser articular algo institucional, desculpa, seria algo legal, assim, Lana e tal. Top demais, Marco, toda hora. A naturalização da normatividade, isso daria um projeto de pesquisa de uma vida, isso. Nossa. Juntar pesquisas empíricas, bases filosóficas, para se pensar como que a gente tenta naturalizar elementos normativos. Essa normativa. Eu acho que o conceito de jogos em Wittgenstein, como que você vê nesse projeto, o Marcos? Assim, eu já peguei investigações filosóficas e tal, mas, né, gosto muito do Wittgenstein, mas realmente se a gente essa questão do conceito de jogos, qual que você pensa? Qual seria assim, a contribuição do conceito de jogos em Wittgenstein para esse projeto? Essa é uma pergunta para mim. Sim, eu acho que eu estou tentando pensar uma trilha possível para se tanto... O Marco já conhece também meu trabalho sobre filosofia da lógica, porque me parecem ser dois pontos, em princípio, que a literatura apresenta, fora a matemática eu acho mais difícil ainda, de um ponto cego para essas tradições mais naturalizadas, assim, né? Ou pensando bottom-up, de como pensar conteúdos na natureza. Seria algo hungry, representational hungry, né? Faminto de representação. Então, como uma espécie de projeto geral, eu tento oferecer maneiras, talvez elas sejam muito difíceis de naturalizar, porque talvez a gente tenha uma visão meio conservadora delas. Talvez se a gente pensa em termos de práticas regradas, de indivíduos em trocas dinâmicas com o meio e com outros indivíduos, eu acredito que esse framing ele é mais promissor para essa tentativa de naturalização, né? Porque eu não penso em naturalizar a representação, mas sim essas normas. Eu acho que é uma via mais promissora
Acho que esse é o... Marcos, desculpe interromper, temos mais duas perguntas. E eu vou pedir que seja perguntas muito objetivas com respostas também objetivas e curtas. Por favor, Pedro. Obrigado à mesa, todo mundo. Vocês estão me ouvindo bem? Pergunta para o Léo também. A apresentação aí falou de um termo que me interessou bastante, competência narrativa. E, bom, a palavra narrativa, a acepção que essa palavra vai ter vai depender muito do tipo de objeto que você tem em mente. Eu faço duas perguntas numa só, uma conectada à outra. Primeiro é o seguinte, a noção de narrativa, da maneira como ela aparece aí nesse momento da sua fala, ela está mais ligada ao desenvolvimento da competência para narrativizar, ou seja, conferir forma narrativa a processos quaisquer, ou a compreensão de narrativas que nos são oferecidas por um motivo qualquer. Então, é a produção ou a recepção da narrativa. Está mais ligado a isso. Claro que são duas coisas associadas, mas no momento da sua fala você usou a noção de aquisição de competência narrativa. Qual das duas você tinha em mente? Como é que é isso? E ligado a isso, uma questão diretamente relacionada que é o seguinte: a função da narrativa prevista aí na sua argumentação, ela é mais epistemológica ou ela está ligada ao estímulo à cooperação social, seja lá de que maneira for? Moralização de situações compartilhadas, produção retórica, compartilhamento de fofoca, juízo sobre a vida alheia, qualquer coisa referente à cooperação social, ou você pensa a narrativa como modo de produção de conhecimento? Obrigado. Leonardo, uma resposta curta, se for possível. Pedro, muito obrigado aí pela pergunta. Acho que se levanta mais pontos para reflexão, né? E para o prolongamento desse trabalho. E, assim, elementos de resposta agora, né, Pedro? Então, bastante interessante. Bom, com certeza, a teoria nativa trabalha muito com o sentido da produção, né? E realmente, eu acho que eu escrevi essas noções de aquisição, a gente tem que tomar muito cuidado com elas, senão a gente volta para uma tradição cognitivista. Aquisição da linguagem, né? Então, a narrativa, assim, ela é uma base para a construção do conhecimento. É disso mesmo que a gente está falando. E veja bem que ela é a base, por exemplo, de uma folk psychology, mas também para uma filosofia da mente, uma da ciência da mente. Então, estamos todos sobre essa mesma base, né? E o interessante é que isso não desmerece o trabalho filosófico e nem científico. Eu acho que esse mesmo é o campo da construção do conhecimento. Não sei se eu respondi exatamente isso que você queria, mas... Tá bom? Sim. Obrigado. Ok. Então, Felipe, por favor. Então, fazer algumas perguntas para o Marco. Muito legal a apresentação, eu acho que tem toda a razão de pressionar aí os nativistas em várias definições, vários termos parecem um pouco retóricos, não são muito claros o que querem dizer. Eu vou fazer perguntas muito simples e pontuais, só assim, questionando alguns argumentos que você trouxe, né? Por exemplo, no caso do movimento, né, então você trouxe aquele caso, eu não lembro mais como chama, né, das crianças que não se mexiam, né, que nasceram assim, tudo, que você olha, como elas não se mexem, e elas percebem, não pode ser verdadeira essa tese. Mas, sim, isso é apenas um modo, né, de você adquirir conhecimento prático o sensório motor do objeto, né, porque as outras pessoas ainda podem te mover, né, se você estiver nessa situação, e as coisas também se movem, né, então, assim, você vê que a coisa se aproxima, ela aumenta do seu campo visual, ela se afasta, ela diminui. Isso você já consegue ter um conhecimento prático sensório motor dos objetos, né, então não é tão limitado assim. E também, como entendo aquela tese do Noe, né, do Grand Illusion, né, acho que ninguém diria que nada do mundo é guardado, né? Claro que a gente tem memória do que a gente viu, você pode se lembrar, eu vi tal coisa,
Então, assim, não sei a relevância daqueles tipos de estudo, assim, né? Porque ninguém diria que você não vê nada, se a coisa não está lá mais no mundo, acabou, foi perdido para sempre, você não consegue mais, né? Que é uma tese bastante implausível. Eu acho que o ponto é que ele não é tão rico, tão estável quanto nós supomos ser, mas não implica que você não guarda nada, que tudo tá no mundo. Então, assim, tem outras coisas, mas para ser mais breve, deixar esses dois aí para saber como você responderia. Não, eu vou rapidamente, viu, André Leclerc, você ficar bem feliz aí. Vai ser quase sim e não a minha resposta. Sobre o primeiro que você falou do caso da atrofia, né? Como é que chama mesmo? É atrofia motora congênita, que é a criança que não mexe e tal. Bom, eu concordo com você o seguinte, é claro que para dimensionar a distância, tamanho de objeto e tal, tudo a ver, a representação da distância, por exemplo, tem a ver com o tipo de habilidade de deslocamento em espaço. Ainda que você fique parado e os objetos que fiquem mexendo no seu redor. Mas isso, de alguma forma, é claro, mesmo se você for um computacionalista, isso é computado por um sistema. Se você for um fodoriano, tem um sistema que calcula esse treco a partir da área da retina que está ocupada pelo objeto, tal, tal, tal. Assim, tem N caminhos para você seguir. A única coisa que eu diria é que isso está sendo feito no cérebro, não está no dedão do pé. Agora, quanto ao caso a segunda questão do Noé, eu entendo, assim, é claro. Acho que eu não quis mostrar o experimento para dizer que nada fica retido na experiência. Tipo, a tese dele não é que você vê nada, é que você vê pouco, ou muito menos do que você imagina. Só que talvez o que eu quis mostrar é o seguinte, que os testes que são feitos, você consegue mostrar que tem alguma coisa errada, porque aquilo que supostamente o teste mostraria que não foi visto, por exemplo, no Change Blindness, nesses outros testes, quando você pede para a pessoa chutar, parece que isso foi registrado de alguma forma. Então, é claro que eu não estou aqui no tudo ou nada, né? 880, mas é mais rico do que eles estão falando. E os testes para provar a pobreza não funcionam, essa é a questão. Mas é isso, obrigado. Ok, muito obrigado. Então, vamos fazer uma pausa de 2 minutos para tomar uma água, ir no banheiro, e na volta a gente já vai para a última fala do dia com Sanford Goldberg. Ok? Está bem, então, 2 minutinhos.